Olá, hoje nós vamos falar mais uma vez sobre respiração celular e fermentação, tá? Então, a gente vai falar aqui sobre respiração celular aeróbica e anaeróbica, ok? E vamos falar também da fermentação e dos tipos de fermentação, que é a láctea e a alcoólica, ok? Então, a respiração celular, ela passa a ser dividida em três etapas, né? Que é a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, né, que a gente abreviou para GQ, né? G de glicólise, G6, né? C de ciclo de Krebs, né? Com KI, e C de cadeia respiratória, ok? Então, nós vamos falar desses três tipos de células não, de fases, para chegar na respiração celular, todos os processos, né? E a diferença, né, em respiração aeróbica e anaeróbica, né, que a gente vai ver que ali está no finalzinho, logo no, no receptor de elétrons final, que é diferente no oxigênio e sim em outros componentes, como enxofre e nitrogênio. E a fermentação láctea, né, láctea sempre envolvido com bactérias, lactobacillus, leite fermentado, por exemplo, e a alcoólica associado com fungos, né? Exemplo, a cerveja, né? Então a associação, né? Cerevice, alguma coisa, né? Cerveja. Produz a cerveja são por fungos, fermentação, que só tem a primeira fase, só pega a primeira fase da respiração celular, que é a fase anaeróbica, que é a glicólise, né? A quebra parcial da glicólise. Então, antes de falar de tudo isso, vamos falar de uma organela essencial para a respiração celular, que são as mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas formadas por membrana dupla, apresenta DNA circular, DNA próprio, né? Membrana externa, né? Essa membrana dupla é formada por duas, né? Membrana externa e interna. A externa é a matriz mitocondrial e a externa, onde ocorre o ciclo de Krebs, e a externa é a crista mitocondrial, onde ocorre a cadeia respiratória, né, a estradinha que a mitocôndria faz. Outro, outra questão que nós temos associada à mitocôndria são as condriocinese, que se duplicam iguais às bactérias, né? Assim como ela tem essa função de autoduplicação, autodivisão, assim como ela apresenta, justamente porque apresenta esse DNA próprio. Então, ela faz condriocinese, tá? Assim como as bactérias, que é aquela reprodução do tipo assexuada, né, de broto, formando tipo brotos, autoduplicando, né, fazem cópias, os clones. São, assim, a teoria, né, endossimbiótica da mitocôndria, assim como dos cloroplastos, são que eram, né, bactérias, e assim como os cloroplastos, as quais ajudamos, e elas nos ajudam, elas entraram dentro de um organismo maior, e elas tiveram esse organismo e essa bactéria, que no caso era a mitocôndria, tiveram uma relação mútua de endossimbiose, então um ajudava o outro, né? A simbiose entre esses dois organismos que gerou os próximos organismos mais complexos. Então, como eu havia dito, tem a questão do DNA circular e tem também a questão da teoria da Eva mitocondrial. Já visto aqui, as mitocôndrias masculinas só ficam, né, nos machos, né, e no espermatozoide, e a cauda ela não entra junto na fecundação, ok? Então aqui é só para a gente ver mais ou menos como deve ter ocorrido a teoria da endossimbiose, né? A célula entrou, a célula aeróbica, que não tinha gás, precisava de gás, carbono, oxigênio e tal, produzir respiração e energia ao mesmo tempo que ela o protegia.
né? Aqui é o caso da bactéria do cloroplasto, né? Entrou aqui e fagocitou essa bactéria, só que foi uma coisa boa. Aqui é outro exemplo, né? O procarionte ancestral heterotrófico aeróbico entrou aqui nesse organismo, célula hospedeira ancestral, a fim de colonizá-la, mas eles estabeleceram uma relação de simbiose. Aqui nós temos aqui a célula como é hoje, assim como os cloroplastos também tem. Então, temos a questão da teoria da Eva mitocondrial, ou seja, só a mãe, a parte no gênero feminino, que passa a mitocôndria para os filhos, para os seus descendentes. Haja vista que a cauda do espermatozoide que apresenta as mitocôndrias paternas não entra na, durante aí a fecundação. Então, o DNA mitocondrial, DNA MT, como é falado, ele tem um diferente DNA genômico que é herdado exclusivamente de origem materna, né? Então, quando tivermos questões desse tipo, a gente pode associar a isso. O que permitiu achar muitas relações, né, entre parentescos, né, justamente por essa teoria da Eva mitocondrial. Quem foi a Eva, né, que deu origem a toda, toda a espécie humana. E aqui nós temos o filme, né, o filme Eva mitocondrial, um documentário muito interessante, que traz essa história da Eva mitocondrial. Para determinar se eles pertencem Ok, então aqui nós temos essas relações, teoria da Eva mitocondrial, a matriz mitocondrial. Agora vamos ver as partes, né? Dentro dela, ela vai ser como se fosse uma célula, né? Vai ter o citosol da célula, que é onde tem a matriz mitocondrial, chamada matriz, fica mais interna, e as cristas, que são as estradinhas, né? As dobras, os caminhos, né? Como a gente vai ver posteriormente, para a gente lembrar dessa questão da respiração celular, tá? Então, aqui nós temos a membrana externa, a membrana interna, tá? As cristas mitocondriais e a matriz mitocondrial. Aqui dentro de viajando por uma mitocôndria, nós vamos ter o granulo intramitocondrial, DNA circular aqui, né? O ATP sintase, que a gente vai ver que é muito importante ali, o redemoinho que vai produzir muitos ATPs logo na cadeia respiratória, aqui na crista mitocondrial. A matriz, né, que vai ter certos ribossomos aqui, muito interessante, e compartilhamento externo. A crista, como eu havia dito, e membrana externa e membrana interna. Outro exemplo aqui, partículas sinetizadas de ATP, espaço intramembranoso, matriz mitocondrial, que esses círculozinhos são os DNAs circulares, assim como das bactérias, que também é o DNA circular, por isso que é interessante, né? E a membrana interna e externa. Incrível como as pessoas fazem isso, analisam o DNA, viu, que é circular e tal, apresentam DNA próprio, e já tem essa teoria que na verdade, a mitocôndria era uma bactéria. Então, vamos lá. A respiração celular. Os conceitos básicos em respiração celular. Então, nós vamos ter respiração celular, um conceito básico, nós temos carboidrato mais água, na verdade, carboidrato mais oxigênio, formando dióxido de carbono mais água, ok? Então, essa divisão aí da respiração celular vai ser em 3 etapas. A glicólise, né, a primeira anaeróbica, não usa oxigênio. A segunda, apenas a quebra da glicose, tá? Nós temos a segunda, que é o ciclo de Krebs,
que ocorrem várias transformações e liberação de CO2 e água, inserção de água. E são aeróbicas, né? Aí a glicose ocorre no citosol, a ciclo de Krebs na mitocôndria, no caso, na matriz mitocondrial, e a cadeia respiratória nas cristas mitocondriais, ok? Onde ocorre aí a diferença, uma grande produção de ATP, ok? Então, nós temos os transportadores, né, que são o nádio, FAD e o hidrogênio, o próton de hidrogênio. Outros conceitos. Então, nós temos aqui a conversão da energia química da glicose em ATP nucleotídeo. Lembre-se, nucleotídeo, a base nitrogenada mais ribose, formou em adenosina trifosfato, né? Quando a gente fala de ATP, adenosina trifosfato, AMP e ADP e ATP. O ADP mais o fósforo, tá? Forma aí o ATP. Então, como eu havia dito, ele é formado aí, ele é composto em 3 partes, 3 fases muito interessantes. Acho que já vamos logo, né, para a primeira, glicólise. A glicose é a quebra completa da glicose, formando 2 piruvatos, com um saldo de 2 ATPs, tá? Lembre-se que fermentação só faz essa fase. Então, nessa fase, nós vamos ter aqui a formação dos piruvatos, né? Através aí da desidrogenase, na desidratação. Então, a partir da desidrogenase, que é a desidratação, nós vamos formar um piruvato, né? O ácido pirúvico. Então, aqui nós temos o grupo carboxila, mais metiete, né? Mais uma acetona, aqui, uma acetona mais carboxila, forma o ácido piruvato, tá? O ácido pirúvico, né? Formado pela quebra da glicose a partir da reação de desidrogenização, ou seja, desidratação do açúcar. E a partir disso ele forma, na verdade, a partir da desidrogenase, ocorre a formação de acetilcolina com enzima A, né, acetil-CoA, né, que também é formado por ácido carboxílico e a componente CoA. Mas, vamos falar de glicólise, né? Nós temos aqui ainda glicose piruvato, forma acetilcolina, tá? 3 piruvatos aqui formam 2 piruvatos, na verdade, que formam acetilcoenzima A. Lembre-se que ele dá 2 voltas no ciclo de Krebs futuramente. Qual o destino do piruvato? A glicólise, ela é quebrada em 10 reações, 10 reações via glicolítica, e depois ela é transformada em piruvato. Esse ácido pirúvico, ele é transformado em acetilcoenzima A, no caso da respiração celular aeróbica, com O2 e libera CO2, né? Pode ser transformado em lactato, esse piruvato, no caso da fermentação láctea, sem O2, e no outro caso anaeróbico, sem O2, e liberação de CO2, é a fermentação alcoólica que libera etanol, que forma etanol a partir do piruvato. Então, aqui, como eu havia dito, a acetilcoenzima A, lactato, não, o etanol, lactato e acetilcoenzima A, ciclo de Krebs aqui. Ciclo de Krebs, vamos para lá. Ciclo de Krebs, ele vai liberar CO2, NADH, formar NADH e FADH com saldo de 2 ATPs. No ciclo de Krebs, nós temos a formação, né, desenfreada de várias substâncias, né, liberação de CO2,
como a liberação de transportadores também, tá? NAD, FAD, ATP, NAD, FAD, aqui também, ok? Aqui nós temos a fórmula, né, acetilcoenzima A, nós vamos ter uma amida, outra amida, um fósforo, um composto fosfórico, né, ácido que dá o nome ácido pirúvico, aqui um do componente do ácido pirúvico também, e a amina. Então, ciclo de Krebs. Nós temos aí acetilcoenzima A se liga ao oxalacetato, formando citrato, né, com adicionamento de água. Logo, o citrato se transforma em isocitrato, e esse citrato liberando oxigênio e produzindo ATPs, ele forma o alfa-cetoglutarato, depois o cicinil com a enzima A, e posteriormente o succinato, depois o fumarato e, por último, o malato. Ok? Aqui também nós temos um caso desse tipo, né? Outro ciclo, né, de Krebs, representação, formação do acetil com a enzima A com ácido oxalacético, forma o ácido cítrico, depois o ácido isocítrico, depois o succinil com a enzima A, depois o alfa-succinil, tudo ácido, tá, gente? É mais ácido, muito ácido, tudo ácido, ácido, ácido. Ácido cítrico, ácido succínico, ácido fumárico, ácido málico, ácidos orgânicos. Aqui é a mesma coisa, tá? Coenzimas, ácido cítrico, ácido cis-isocôntico, ácido formal só, succinil, cadê succinato? Succinato. A gente pula algumas, né? Algumas até chegar em outras mais importantes, ácido fumárico, o fumarato, ácido málico, malato, até voltar a formar o oxalacetato para vir outra acetilcoenzima A e fechar aqui, fazer outra rodada de ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, tá? Então, aqui nós temos a glicólise quebrando, TP, dá para ciclo de Krebs, quebra, forma TP, NADH e o FADH vai para fosforilação oxidativa, formando ATP, tá? Então, também, a cadeia respiratória também pode ser chamada de fosforilação oxidativa, justamente porque tem o óxido e o oxigênio, tá? O fósforo e o oxigênio. Outro exemplo aqui no ciclo de Krebs, mapa mental. Na matriz mitocondrial ocorre somente a presença de oxigênio preparatório, transformação de piruvato em acetilcoenzima A, né? O que acontece? A oxidação de acetilcoenzima A, produção de CO2, NAD, FAT e ATP. E o saldo energético, 8 NAD, 2 FAT, 2 ATPs. E é uma etapa da respiração celular e degrada moléculas resultantes do metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas a formar moléculas energéticas. Então, nós temos aqui a adição de acetilcoenzima A, ácido cítrico, ácido succinato, ácido fumarato, o ácido málico e, novamente, o ácido oxalacético. Um exemplo didático da inserção aí da respiração celular, especialmente ciclo de Krebs, tá? E vamos para a última fase, que é a cadeia respiratória. Na cadeia respiratória, nós vamos ver a entrada de vários transportadores, né, o NAD, FAD, e aqui isso vai acontecer numa membrana interna, que é a crista mitocondrial, a inserção de muitos elétrons, esses transportadores, eles vão ter muitos transportadores que vão se transformar em prótons, né, vão adicionar muitos prótons à camada interna dessa membrana, na parte interna da membrana, interior,
entre a matriz e o espaço entre membranas vai estar muito acidificado após o transporte pelos transportadores, né, NAD, o citocromo, né, o biquinona, enfim, o citocromo é o mais comum transportador, dando início da presença do NAD, vem o citocromo, produz muito, transporta muito hidrogênio, muito próton, muito próton. Próton é equivalente à acidez. Anteriormente ele fica muito ácido, só que para isso não acontecer, ocorre muita síntese de ATP, né? Muito ATP, e faz com que o, o hidrogênio se encontre com o oxigênio, né? Que é o aceptor, o oxigênio, desses prótons, até chegar, vai descendo até chegar no último próton, né? Que se liga ao aceptor final. Esse aceptor final ele vai se ligando e vai produzir água, tá? Vai produzir, ele volta, né? Vai produzir água. Aqui é os exemplos, né? NAD, FAD, citocromo, a NAD, FAD, aí vem citocromo, que seria o dinheiro, né? Citocromos, transporte, comprou o carro, citocromo, que vai transportar esses elétrons, que vai se ligar ao oxigênio e vai formar água. Por isso que não fica ácido, né? Que é um resumo de tudo a cadeia respiratória com a glicólise, acetilcolina, ciclo de Krebs, né? Depois formação aqui de todos os NADs, ubiquinona, citocromos, e até chegar no eles transportarem oxigênio e se ligar no transportarem hidrogênio, os prótons até se ligarem ao oxigênio e formarem água. Então, para entender melhor toda a questão do ciclo da respiração celular, eu tentei simplificar aqui através de um jogo, né? Eu chamei de jogo do peru, ou da peru, né? Que seria uma perua fêmea, um peru fêmea, né? Então, inicialmente nós temos algumas equivalências aqui. O ATP será como se fossem os dólares, o dólar, né? E sabemos que o dólar pode ser convertido, o euro pode ser convertido em ATP, assim como o ATP pode ser convertido em NAD, né? E sucessivamente. O NAD vai ser, NADH, transportador de hidrogênio, vai ser o euro, tá? Assim como o FAD, que é outro tipo de transportador de hidrogênio, vai ser o real, tá? E o hidrogênio, o próton, vai ser o centavo. Então, nós vamos ter dólar, real, dólar, euro, real e centavo, tá? Em relação aos transportadores. Aqui nós temos uma soma de cada um, tá? De cada fase. Na primeira fase, nós temos a produção de 2 ATPs, 2 NADHs e 2 hidrogênios, prótons, ok? Formando um total de 8 transportadores. Produção no ciclo de Krebs é 8 NADHs, 2 ATPs e 2 FADHs, total de 12 transportadores. Cadeia respiratória, nós vamos ter a produção de 8 NAD, 2 FAD e 34 ATPs, ok? Mais um hidrogênio final para se formar água. Então, 44 aqui no final. Só que aqui é a produção, tá? Essa produção será abatido também o gasto. Então, isso aqui não é o saldo, não é a receita, mas sim a produção de cada fase, tá? Depois a gente vai ver o saldo posteriormente. Aqui, vamos converter. O saldo de cada um vai ser como? No euro, aqui vai ser inverso, né? O dólar é o mais, como é que fala? Valorizado, mas
aqui o euro e o real vai estar menos valorizado, tá? Então, o NADH, que é o euro, ele é equivalente a 3 ATPs, 3 dólares. Ou seja, o euro é equivalente a 3 dólares, né? O NADH é equivalente a 3 ATPs. Assim como os euros, o real, o FADH equivale a 2 ATPs. Nesse caso aqui, quem está mais dando lucro aí é o euro, né? O euro está mais acima do real e por último o dólar. Mas, convertendo aqui todo o processo de saldos totais no final, nós vamos ter o ATP, que é igual, vamos ter a produção de 10 NADHs. 10 NADHs, NADH equivale a 3 ATPs. Então, 10 vezes 3 é 30 ATPs. Então, nós vamos ter a conversão final em ATPs, tá? E 2 FADHs equivale a 2 ATPs, né? Então, um ATP equivale um FADH equivale a 2. Então, nós temos 2 FADHs que equivale a 4 ATPs. 2 vezes 4, que é igual a 4 ATPs. Então, nós vamos ter um saldo de 34 a 38 ATPs. Alguns falam que é 38, mas é entre 34 e 38 ATPs no final, tá? Energético, saldo energético. E isso é o que permite a gente fazer um monte de coisa, que é a energia, tá? Agora, né, nós falamos ali do saldo, aquele saldo a gente pega depois, tá? Dentro a gente vai entrar no jogo uma rotina, né? Vamos falar do jogo do Peru. Então, para cada tarefa que o Peru concluir, ele vai ganhando ATPs, vai ganhando dólares, euros, real. Então, aqui nós temos as tarefas divididas em manhã, tarde e noite. Manhã seria a glicólise, tarde seria a ciclo de Krebs e noite seria a cadeia respiratória, ok? Então, nós vamos ver o desencadeamento dessa história agora. Então, nós temos 2 perus, né? Nós temos o açúcar, esse açúcar vai ser comido por 2 perus, né? Esse peru tem uma das peruas, na verdade, perua, né? O nome dela é Cida. Ela tem uma filha chamada Helena. Helena. Helena tá muito triste na fazenda, na fazenda, e ela quer encontrar Damon. Justamente, ela precisa encontrá-lo. Ok? Então, nós temos aí o açúcar, que é comido pelos perus. Então, a gente remete ao quê? A glicólise no começo se transformando em ácido pirúvico, piruvato. Ok. Esses perus, ou peruas, né? A piruacida, ela vai fazer sua unha, porque ela vai fazer um monte de coisa à tarde também. Então, pela manhã só tem essas 3 coisas para ela fazer, tá? Comer e fazer as unhas. Então, ela faz as unhas com cetona, tá? E a partir do momento que ela faz as unhas com cetona, a gente sabe que o acetilcolina tem uma cetona. Então, a gente já remete cetona, faz as unhas de cetona. E como ocorre essa transformação do ácido pirúvico para acetona, para acetilcolina, por processo de descarboxilação oxidativa. O outro falou que é desidrogenação, mas que é descarboxilização oxidativa. Que interessante. O nome dos processos faltou. Então, pela tarde. Quais são as tarefas que devem ser realizadas pela tarde para que elas tenham elas lucrem, né? Elas fizeram as unhas. Essa unha foi tirada do esmalte com acetona da marca Zulu, que na verdade é a marca Xalá. Por que a Xalá? Porque remete ao oxalacetato. Então, elas fizeram essa unha com acetona da marca oxalacetato, Oxalá, tá? Depois elas tinham que fazer outras coisas, como comer de novo. Elas já comeram
carboidrato, agora elas vão comer uma laranjinha, porque tá no final da tarde, tá quente, elas precisam comer. E laranja é o mesmo que ácido cítrico, né? Então, nós temos aí a formação da laranjinha, ácido cítrico. O ácido cítrico, né, nós temos aqui, liberando também muito CO2, gente, nesse ciclo aí, aqui é o ciclo de Krebs, tem liberação de CO2. O ácido cítrico, depois que ela comer, ela vai tomar o seu remédio de hipertensão, formado de succinato. Então, é um remédio muito conhecido para hipertensos, né, succinato metropolol, de metropolol. Então, ela vai tomar o seu remédio de hipertensão e contraditoriamente, ela vai fumar, né? Então, ela vai fumar um pouquinho, né? Liberando CO2 e inserindo água aí também, né? Que é autocuidado, né? A rotina das peruas, a sida e a sida. Por que a sida e a sida? Porque o ciclo é ácido, só tem informação de ácidos. Ok? Pegou, né? Então, nós temos aqui, depois de tomar hipertensão, succinato, o remédio de hipertensão, succinato, ela, né? A primeira, uma delas, a outra amiga foi para casa. Só se juntaram mesmo para formar ali, para pintar as unhas. Menina vai fumar porque ela tá querendo se desestressar. Tô tomando hipertensivo, tá tentando ter uma rotina mais leve de autocuidado. Só que ela fuma, ela é dependente, então ela vai fumar. Lembre, ácido fumarato. Fumou. Depois que ela fumar, ela pensa assim, ai meu Deus, não aguento mais essa vida, eu vou viajar. Para viajar, ela tem que fazer mala, né? E ela vai viajar. Ela decide viajar. Ela não só decide viajar, como ela decide mandar sua filha dela atrás do seu amor verdadeiro, que é Damon. Então, ela faz as malas, né? Malato, ácido malato, né? E vai, até porque o ácido malato é usado muito para questões de remédio para acalmar e tal. Então, nós vamos para lá, né? Mandou sua filha Helena para lá. Hidrogênio, né? A filha Helena, não. Não, ela comprou, né? Ela ganhou muito até aqui, aí já tem um saldo muito bom. E agora ela vai comprar carro, vai comprar transportador. Não, ela vai mandar a Helena, não, ela vai comprar um carro para mandar a Helena para ir lá atrás do rapaz, né? Comprando esse carro para mandar a Helena, lembrando que aqui, de manhã ela estava no galinheiro, no perueiro, não sei como é que fala, o galinheiro de perus, né? O recinto lá dos perus, dentro da fazenda. Esse peru, a perucida, ele tem a sua casa, esse recinto de peru, e sai para a fazenda para fazer essas coisas ali em outra na casa grande da fazenda. Só que ela decide viajar e vai pelas estradas aí, mandar o carro pelas estradas, né? Os transportadores mandar a menina para a estrada. Depois que ela conseguiu comprar, juntou todo aquele dinheiro, né? Todos aqueles dólares, ATPs, e vai mandar. Isso ela vai lucrar mais ainda. Vamos lá. Rotina de tudo acontece de noite, um filme de terror, tá? Ela lucrou muito, né, com as tarefas do joguinho que ela fez. Ela vai usar esse dinheiro para comprar transportadores, que seriam carros. Ela comprou o Bic Nona, ela comprou o coenzima A, ela comprou o citocromo, que ela mais gosta. Ou seja, ela comprou um Fusquinha, ela comprou um Ford vermelho, ela comprou um Citroën, tá? Ela comprou um Citroën, que é o que ela mais gosta. Citroën, mas lembramos de citocromo. Citocromo é o principal transportador que nós temos aqui. Então, ela vai mandar esse Citroën em busca, levar Helena. Vai levar Helena, ou seja, vai levar os prótons de hidrogênio. Para onde? Ao encontro da ATP sintase, ao encontro do receptor de elétrons último aí, que é o dentro. Tá? Então, ela pega o Citroën e manda menina pela matriz
pela crista mitocondrial, pelas estradas aí da fazenda, aqui nós temos a estrada, ó. E aí ela vai, e ela encontra nessa estrada um moinho, né? Quem lembra de, como é o nome? Aquele livro sobre Dom Sancho Panza, né? Tem um moinho. E o moinho, que fazem, e sempre tem esses moinhos, né? Se giram, né? Esse moinho é a ATP sintase, tá? A ATP sintase produz mais dinheiro ainda, por isso que a perua Lacida mandou a filha dela, porque ia voltar com mais dinheiro ainda. E aí, produzindo ATP sintase, ou mais dinheiro, né? Ela passou por ali, conseguiu pegar mais ATP, produzir mais ATP, e ela vai ao encontro de do aceptoúltimo, né? Esse aceptoúltimo que é o Damon, conseguiu encontrá-lo, né? Ela volta da fazenda, volta para a fazenda, né? Para uma parte interna da fazenda e tem filhinhos, ou seja, forma água. Então, hidrogênio mais oxigênio forma água. Então, tem filhinhos, tá? E aí, com isso, a interação desse oxigênio e esse hidrogênio evita a acidose da célula, ou a acidose da fazenda, como um todo. Evita que uma nuvem de chuva atinja a fazenda. Ok? Essa historinha para a gente lembrar, a gente não vai esquecer mais, né, de respiração respiratória. Respiração respiratória é boa. Respiração celular. Um componente que nós temos aqui é o cianeto. O cianeto ele age na respiração, né? Na respiração justamente no citocromo 6, no transportador, né? E ele faz com que ele é muito tóxico, porque ele transforma, ele vai transformar, vai impedir que esse citocromo C transporte hidrogênios, ele vai impedir aqui que o citocromo C transporte hidrogênio no encontro do oxigênio. Então, uma pessoa vai ficar sem oxigênio, sem formação de água. Vai ficar muito ácido, então ela não vai conseguir obter oxigênio, formar oxigênio, se encontrar com oxigênio. Por isso que o cianeto é mortal, tá? Fermentação. Outro componente que nós temos é a fermentação. A fermentação, ela é diferente de respiração anaeróbica, tá? A respiração, ela vai estar só na primeira fase, que é a glicólise, ela vai ser só para essa primeira fase, anaeróbica, que não vai ter a presença de oxigênio. Então, na fermentação, só faz glicólise, né? Só quebra a glicólise e só gera 2 ATPs. Tem um saldo de 2 ATPs só, né? Então, respiração aeróbica é mais vantajoso, já que forma 34 ou 38 ATPs, em detrimento da fermentação, que só forma 2 ATPs. Então, ela vai reoxidar os NADs, tá? E para a glicose possa ser mantida na anaerobiose. Então, vai ocorrer a reoxidação dos NADs para que a glicose possa ser mantida na anaerobiose. Vou falar de novo. Agora eu vou conseguir. Vai reoxidar os NADs para que a glicose possa ser mantida em anaerobiose. Reoxidar é o mesmo que o NAD perder hidrogênio. O NAD perdendo hidrogênio, ele reoxida. Ok? Então, só vai ter essa fase aqui, ó. O joguinho só vai até aqui, ó. Ele só faz essas fases. Que é o açúcar, eles só comem. Então, não há formação de acetilcolina. Só o piruvato. E o piruvato, nós temos aqui fermentação láctica, fermentação alcoólica. Esse piruvato, o peru, ele vai beber leite ou ele vai beber álcool. Essa é a história. Tô inventando agora. Então, o peru vai beber leite ou vai beber álcool. Ou ele vai fazer respiração láctica ou ele vai fazer respiração alcoólica. Então, na fermentação láctica, ocorre
que a produção, a partir da quebra ali do piruvato, a produção do ácido lático. O ácido lático, ele está presente muito no leite fermentado, né? Que tem os lactobacilos, que fazem esse tipo de fermentação, e é falar respiração, esse tipo de fermentação sem a presença de oxigênio. Então, eles fazem essa fermentação, liberam CO2, e por isso que é muito usado o leite fermentado, tá? Muito usado aqui na produção. Outro componente que faz também, produz ácido lático, fermentação lática, são as hemácias. Também fazem, que não tem mitocôndria, então elas não têm como fazer respiração aeróbica. Então, as hemácias fazem fermentação lática. Justamente as hemácias, outro componente, outro exemplo aqui onde ocorre a fermentação lática, são nos músculos. Haja vista que, a partir do momento que há supressão de oxigênio, devido ao movimento rápido, não dá tempo de fazer oxigênio, acaba indo para a reação de fermentação e acaba dando a cãibra, pois que dói. Outro tipo de fermentação é a fermentação alcoólica. Também não há a presença de oxigênio, ali só vai até piruvato e o piruvato se transforma ali em etanol ou acetaldeído, tá? A fermentação alcoólica produz etanol. O álcool, ele com dois carbonos, geralmente, né, metetanol, e ele geralmente ele faz esses tipos de fermentação, são as leveduras, tipo fungos, que, como a Cerevisiae, alguma coisa, essa Cerevisiae, que vai produzir a fermentação aí e formar cerveja, tá? Bebidas alcoólicas. Haja vista que álcool já leva a questão, né? Outro tipo de exemplo são as massas de pães e de pizza, que apresentam aí leveduras, fungos em sua composição, justamente para aumentar a, a massa, né? Eles liberam CO2 e aumentam a massa. Isso tudo é alcoólica, né? Também é usado para biocombustível, tá? Fermentação alcoólica. A cana-de-açúcar, fermentação dessa cana-de-açúcar, desse álcool, né? Desse piruvato, por leveduras e formam etanol, né? De forma assim bem ecológica, né? Então aqui nós temos o bioetanol, bioálcool, tá? Fermentação, tu lembra aquele exemplozinho para a gente ver como funciona? A gente pegar a massa e colocar assim e vai enchendo os balõezinhos, a gente vê que realmente libera CO2. Só para simplificar, fermentação alcoólica e fermentação lática, né? Bactérias láticas e alcoólicas, leveduras, cerevisiae. Ok? Então, as bactérias pegam ácido pirúvico, a glicólise quebra a forma ácido pirúvico, se transforma em ácido lático. Aqui são dois piruvatos, né? Então, 6 carbonos se transforma aqui em 3 ácido lático. Aqui também 6 carbonos, glicólise, produz 2 piruvatos, formando etanol. Quem faz isso? Leveduras. Respiração anaeróbica. Qual a diferença da anaeróbica? Aqui vai ocorrer as 3 fases, tá? Vai ocorrer as 3 fases, a aeróbica, a glicólise, a respiração, o ciclo de Krebs e também a cadeia respiratória. Qual a diferença da respiração aeróbica, da anaeróbica e da fermentação lática e alcoólica? Vai ocorrer os 3. Então, já dá para ver que a diferença da fermentação. Qual a da fermentação aeróbica e anaeróbica? A diferença ela está no finalzinho, aceptor final de hidrogênio, né? O DAMON. Então, esse aceptor de final de hidrogênio, que é o oxigênio, que iria receber esse hidrogênio, ele não será oxigênio, mas sim o enxofre ou nitrato. Então, em vez de DAMON, estava aqui, quem estava esperando ela, esqueci o nome do outro, mas é o outro que iria estar, stable, alguma coisa assim.
Então, vai ser o outro que vai procurar e vai encontrar ela, tá? O enxofre ou nitrato, ok? Essa tipo de respiração anaeróbica, como a gente viu lá, né, a mitocôndria nos inícios dos primórdios da formação do ancestral, era uma bactéria aeróbica, quer dizer, sendo a bactéria aeróbica, ela não faz esse tipo de respiração anaeróbica. E só quem faz esse tipo de respiração anaeróbica são bactérias anaeróbicas, tá? São os únicos seres que fazem isso, são as bactérias. Ok? Aqui é a respiração anaeróbica. Qual a diferença? Aqui nós temos a glicose, C6H12O6. Aqui também, glicose, só que ela vai se juntar aqui não ao oxigênio mais água, mas o enxofre, né? Então, são aquelas bactérias que vivem em ambientes realmente bem extremos, né? Então, vai produzir aqui CO2, aqui também CO2. No entanto, em vez de produzir água, né, vai produzir o ácido sulfúrico, bactérias sulfurídricas, sei lá. Acho que vai produzir ácido, alguma coisa de enxofre, né? Ácido sulfúrico vai produzir aqui, porque o receptor de hidrogênio da respiração anaeróbica vai ser um enxofre, ok? Aqui é só uma simplificação, forma água. A cadeia, é interessante frisar isso, que a cadeia respiratória também é chamada de fosforilação oxidativa, porque tem fósforo, né? O adenosina trifosfato, né? O ATP, a contagem da ATP, adenosina trifosfato, fosforilação, ou seja, muita produção de ATP, oxidativa para oxigênio. Então, fosforilação oxidativa está associada com ATP sintase, que produz muito ATP, e oxidativa está associada com o receptor final de hidrogênio, que é o oxigênio, tá? Então, nós vamos ter esse aqui. Que outro exemplo, né, para simplificar, e vamos para as questões. Em que etapa a respiração aeróbica ocorre a liberação de gás carbônico? Ciclo de Krebs, tá? Liberação de gás carbônico é no ciclo de Krebs. Em qual região da mitocôndria ocorre a cadeia respiratória? Cristas mitocondriais. Qual das etapas da respiração é anaeróbica? Glicólise, tá? Ciclo de Krebs ocorre nas cristas na matriz mitocondrial. Cristas é cadeia respiratória. Qual pode ser o aceptor final de elétrons da respiração anaeróbica? Piruvato, oxigênio e nitrogênio. Nitrogênio. Qual o saldo energético da fermentação? 2 ATPs. Como nós vimos, a glicólise só tem informação de 2 ATPs. Tradicionalmente, considera-se que, ao final da respiração celular aeróbica, são produzidos quantos ATPs? 30 a 38. Deixa eu ver que não tem uma definição correta, né? Vamos lá. Uma organela citoplasmática realiza a importante função de fornecer energia à célula por meio da respiração celular. Esse processo compreende duas fases, anaeróbica e aeróbica, denominadas respectivamente como anaeróbica, glicólise e aeróbica. Anaeróbica, glicólise e anaeróbica, que é fosforilação oxidativa, que os outros não tem glicólise, então não é nenhum dos outros, tá? Então, fosforilação oxidativa é onde é a cadeia respiratória. No processo de fabricação de pão, os padeiros, após prepararem a massa utilizando fermento biológico, separam uma porção de massa em forma de bola e a mergulham no recipiente com água, aguardando que ela suba, né? Aqui está uma exemplificaçãozinha dela. Aguardando que ela suba, como pode ser observado, respectivamente, em 1 e 2. No esquema a seguir, quando isso acontece, a massa está pronta para ir ao forno. Um professor de química explicaria esse processo da seguinte maneira: a bola da massa tornar-se menos densa que o líquido e sobe.
A alteração da densidade deve-se à fermentação, processo que pode ser resumido pela equação tal, a equação glicose mais que forma álcool mais CO2. Considera as afirmações. 1. A fermentação dos carboidratos da massa de pão ocorre de maneira espontânea e não depende da existência de organismos vivos, precisa da dependência de organismos vivos, que são as leveduras. 2. Durante a fermentação ocorre a produção de gás carbônico, que se vai acumulando em cavidades no interior da massa, o que faz a bola subir. 3. Fermentação transforma glicose em álcool. Sim, em álcool. Sim, em álcool. Um tipo de álcool. Como o álcool tem maior densidade do que a água? Não, acho que não. Não, tá 2 e 1. 1 e 2. Sim. O ciclo de Krebs, que ocorre no interior da mitocôndria, é um conjunto de reações químicas aeróbicas fundamental no processo de produção de energia para a célula eucarionte. Ele pode ser representado pelo seguinte esquema. Tá, esquema. Admita que um ciclo de Krebs, que após a entrada de uma única molécula de acetil-CoA, ocorre normalmente até a etapa de produção do fumarato. Ao final da passagem dos produtos, esse ciclo pela cadeia respiratória e quantidade total de energia produzida expressa em adenosina trifosfato será igual. A gente tem que lembrar aquela questão da conversão dos dólares dos euros e dos reais em dólares, né? Então, nós temos aí que a formação aqui até o fumarato. Aqui nós temos a produção de NAD, um NAD, um NAD. NAD equivale a 3 ATPs, então nós temos 3 vezes 2, 6 NADs. Aqui mais um ATP, 7, mais 2, mais um FAD. FAD equivale a 2, então 2 vezes 2, 2 ATPs. Então nós temos 2 ATPs aqui, 2, 7, 8, 9. Então 9, resposta correta é 9 ATPs. Assinale com V verdadeiro ou F para falso as afirmações que seguem, referentes à respiração celular. A respiração celular é constituída por 3 rotas: a oxidação do piruvato, o ciclo do ácido cítrico e o ciclo das pentoses. O ciclo das pentoses em fotossíntese. Oxidação do piruvato, ciclo do ácido cítrico, é o ciclo de Krebs, e a oxidação do piruvato está correta. Então, está falso. Nas transferências de hidrogênio ao longo da cadeia respiratória, a liberação de elétrons que vão sendo captados por transportadores intermediários como os citocromes, ok? No ciclo de ácido cítrico, ocorre maior produção de ATP do que durante a fase da glicose, com certeza. Nos eucariotes, a fase de glicose ocorre no interior de mitocôndrias, não, no citosol, né? E na ausência de oxigênio, ok? Mas tá, é no interior do citosol. Então, a letra E. Quarto. No gráfico a seguir, observa-se a produção de CO2 e ácido lático no músculo de um atleta que está realizando atividade física. Produção de CO2 se estabiliza, depois começa a produção de ácido lático. Sobre a variação da produção de CO2 no ácido lático em A e B, analisa os seguintes afirmativos. 1. A partir de T1, o surgimento de O2 no músculo é insuficiente para as células musculares realizarem a respiração aeróbica. Ok. O 2. O dióxido de carbono produzido em A é um dos produtos da respiração aeróbica durante o processo de produção de ATP, trifosfato adenosina, pelas células musculares. Ok. 3. Em A, as células musculares estão realizando respiração aeróbica e B, um tipo de fermentação. Ok. Então, 1, 2, 3 estão certas. Quarto, a partir de T1, a produção de ATP pelas células musculares deverá aumentar. Não, a fermentação tem menor quantidade de ATP. E é isso, letra C.
Vamos lá. O crescente aumento na temperatura ambiental. O crescente aumento da temperatura ambiental traz como uma das suas consequências a redução de oxigênio dissolvido na água. Em temperaturas mais altas, os seres aquáticos, em sua maioria pecilotérmicos, ou seja, de sangue frio, se aquecem e têm sua taxa metabólica aumentada. Esse conjunto de efeitos se torna um problema porque o aumento do metabolismo torna esses seres aquáticos mais ativos, o aumento do metabolismo mais ativos, né? Redução de O2, exigindo, exigindo mais energia e maior consumo de O2 na respiração. A obtenção de energia para a realização das diversas atividades celulares ocorre à maioria dos seres vivos a partir da reação esquematizada a seguir. Aqui a gente pode ver que é um glicólise, né, pela quantidade de O4, de álcool e H, né? HHH, ok? Porque glicólise é formada por álcool e aldeído ou ácido carbônico, ácido carboxílico, tá? Então, O2, CO2, água, energia, ok? Então, essa reação representa o processo de respiração. Um dos processos biotecnológicos mais antigos é a utilização de micro-organismos para a produção de alimentos. Num desses processos, certos tipos de bactérias anaeróbicas utilizam os açúcares presentes nos alimentos e realizam sua oxidação parcial, gerando como produto final da reação o ácido lático. Qual produto destinado ao consumo humano tem sua produção baseada nesse processo lático? Não é pão, que é levedura, vinho é álcool, pão também é álcool, iogurte, né? A gente lembra do leite fermentado. Organismos autotróficos e heterotróficos realizam processos complementares que associam os ciclos do carbono e o do hidrogênio. O carbono fixado pela energia luminosa ou a partir de compostos inorgânicos é eventualmente degradado pelos organismos, resultando em fontes de carbono como metano ou gás carbônico. Ainda outros compostos orgânicos são catabolizados pelos seres, com menor rendimento energético, produzindo compostos secundários que podem funcionar como combustíveis ambientais. O processo, né, de metabólico associado à expressão de combustíveis ambientais, como a gente viu em bioálcool, né, o bioálcool, bioetanol é um tipo de combustível ambiental que é produzido através da fermentação alcoólica. Então, letra B, fermentação. A fabricação de cerveja envolve a atuação de enzimas amilases sobre moléculas de amido da cevada. Sob a temperatura de cerca de 65 graus, ocorre a conversão do amido em maltose e glicose. O caldo obtido, mosto, que é chamado de mosto, é fervido para a inativação das enzimas. Após o resfriamento e a filtração, são adicionados o lúpulo e a levedura para que ocorra a fermentação. A cerveja sob maturação de 4 a 40 dias para ser engarrafada e pasteurizada. Entre as etapas descritas, a atividade biológica no processo ocorre durante o filtração do mosto, não. Resfriamento do mosto, sei nem que é mosto. Inativação enzimática do aquecimento, fermentação da maltose e da glicose, sim. E pasteurização da bebida. Não, fermentação. Na preparação da massa de pão presente na mesa de café, a maioria dos brasileiros utiliza o sulfame Saccharomyces cerevisiae vivo, contido no fermento. Sua finalidade é fazer com que a massa cresça por meio da produção de gás carbônico. Esse processo químico de liberação de gás é causado pela glicogênese láctica, ou fermentação alcoólica. Não é glicose lática, é fermentação alcoólica, tá?
Em razão da grande quantidade de carboidratos, a mandioca tem surgido juntamente com a cana-de-açúcar como alternativa para a produção do bioetanol. A produção do álcool, combustível utilizado, a mandioca está diretamente relacionada com a atividade metabólica de micro-organismos, ou seja, leveduras, né? Que é a fermentação alcoólica. Em uma das etapas do processo de produção de iogurte, esquematizada na figura, ocorre a mudança da consistência característica do leite, de líquido para gel. Então, nós temos o leite, adiciona açúcar, pasteurização, processo de pasteurização, adiciona mais leite em pó, esfriamento, fermento láctico, depois fermentação, adição de polpa de frutas com pH neutro e invase, tá? Em qual etapa ocorre essa mudança de consistência? Etapa 1, pasteurização. Ou 2, ou 3, fermentação. Então, essa é a nossa aula sobre respiração celular, tá? Muito obrigada e até a próxima.